Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 27 de abril. Para você que está aí pela primeira vez, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto ao PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e vou acompanhar todos vocês neste fechamento de mercado. Antes de mais nada, já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo existente. Tem muita coisa aí muito boa na parte técnica, do mercado também, parte operacional, enfim, dá uma olhadinha no canal. Tem bastante vídeo de aprendizado aí para vocês, tá? Feitos especialmente pelo Dalton, nosso mestre aí. Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você deixe seu like, seu joinha para a gente dar início nessa live. Ibovespa na tela, você que pulou a vinheta já deixa o seu like, não vai esquecer. Então, os ativos analisados serão Ibov, Mini Índice, Mini Dólar, Petrobras, Vale 3, BBAS3, JBSS3, Natura, Embraer, São Martinho, Lojas Renner, Via e Disney. Disney que foi uma solicitação aí do Yuri no fechamento. Temos aí basicamente três empresas, né, do setor de varejo também. Foi um pedido aí no último fechamento, nos comentários, falaram, pô, vocês não estão falando de varejo aí, então eu coloquei varejo aqui para vocês também. Tem um banco, tem uma elétrica, então tá bem variado aí, tá bem diversificado a nossa análise de fechamento, tá? Vou só retirar aqui da tela e agora sim. Tá? Então vamos lá, Ibovespa no dia de hoje, alta de 1%, 1,05%, finalmente o Ibov apresentando aí uma alta. Mas e aí, Kaique, mudou alguma coisa? Já tem repique para os próximos dias? Não tem? Como é que tá? Ainda estamos dentro de um movimento de baixa. Por quê? Máximas descendentes, máximas mínimas descendentes aí mostram esse movimento aqui de maneira clara. Então não teve superação de máxima no pregão de hoje, então não tivemos um sinal de fundo que aumentaria a probabilidade de um repique. Isso quer dizer que se amanhã girar sinal de fundo, Kaique, então pode apresentar repique? Sim, se tivermos o sinal de fundo, pode ser apresentado esse repique, dado a região toda aqui que se encontrou de teste nesse suporte aqui basicamente, deixou um candle aqui de alta no dia de hoje. Essa superação de máxima aumenta assim a probabilidade desse repique. Onde pode apresentar dificuldade num possível novo movimento de alta? Basicamente tem essa região aí dos 111.200 pontos, então esse nível de preço. Depois tem a região da média móvel que tende a cair um pouquinho mais. E por fim a região dos 115 mil pontos aqui. Então todos esses níveis aí podem apresentar certa dificuldade para o Ibovespa. Se conseguir chegar aqui acima, seria interessante que chegasse no menos possível de candles. O que isso significa, Kaique? Chegar com força. Então vou até colocar em azul para sobressair aqui, né? Chega ali com força nesse nível de preço, né? Ao invés de chegar aqui, por exemplo, com esses 5 ou mais candles, que aí seria realmente fraqueza na ponta compradora, né? E aí demonstrando realmente que poderia ser mais um repique do que uma reversão e apresentar a sequência dessa tendência de baixa que temos aqui no Ibovespa. Então, de maneira geral, ficamos de olho aí se vai apresentar ou não esse sinal de fundo, aumentando aí essa expectativa de um possível repique para as próximas sessões. Por enquanto, ainda dentro do processo de correção. Falando aqui agora do mini índice, recebi algumas mensagens lá ontem falando, poxa, o Dalton não passou no detalhe. Eu passo no detalhe, às vezes eu passo até demais, né, que eu demoro muito tempo aqui, mas para tentar ajudar vocês, né? Vamos lá. Mini índice neste momento, 1,6 de alta. Não fechou o pregão ainda, mas também continua dentro do processo de correção. Vejam que não teve superação de máxima aqui, semelhante ao Ibovespa, né? Não teve um sinal de fundo que caracteriza aí um possível repique para os próximos dias. Semelhante ao Ibov, se apresentar esse sinal de alta amanhã, superar aí a máxima dos 111.705, aumenta essa expectativa. Do Ibovespa eu não mencionei, mas a máxima para ser superada amanhã é essa daqui, nos 110.107 pontos, tá? Voltando lá no mini índice. Então, gráfico de 60 minutos, abriu dentro de um gap de alta, conseguiu retornar para cima da região da média móvel, bateu aqui nessa abertura do pregão de segunda-feira e correção o dia inteiro, né? Basicamente devolvendo aqui, mas tudo dentro de um único candle de alta aqui. Então, isso demonstra fraqueza para apresentar um movimento de baixa aí
né, para devolver aqui esse candle de força que foi apresentado logo na primeira hora de pregão. E o que a gente tira de proveito disso para poder operar aí, Kaique? Olhando para os gráficos de 10 minutos, seria basicamente olhar aqui para dentro de toda essa região. Se amanhã eu já abro dentro de um gap de baixa, então perdendo toda essa região de lateralização aqui, inclusive vem um candle, deixa uma sombra perdendo a mínima desse grande candle de alta, eu olharia mais para a ponta vendedora. Retornou para os 110.700 pontos, bateu, gerou sinal de topo, foco na ponta vendedora. Pode ficar um pouquinho mais, bater na média, Kaique, e gerar o topo? Pode também. Pode fechar o gap e gerar o topo? Pode também. Tá? Então, nesses três casos eu olharia mais para a ponta vendedora, principalmente se perder a mínima do grande candle de alta nos 110.390 pontos. E para compra, Kaique, para compra o ideal seria aí já abrir dentro de um gap de alta, superando não só esse último topo, mas também essa região aqui. Quais são os níveis, Kaique? 111.080 pontos e essa região aqui dos 111.190 pontos. Tá? Então esses dois níveis de preço. Abre dentro de um gap de alta, recuo, mesmo que seja fraco e já apresenta um sinal de alta, foco na ponta compradora. Esse recuo às vezes pode ser só de 2 candles, mas que no gráfico de 5 minutos foi um pouquinho mais, né? Tentando buscar um pouco a média móvel. Apresentou sinalização positiva, foco na ponta compradora também. Recuou para fechar o gap, gerou sinal de alta, foco na ponta compradora, tá, pessoal? O importante é não perder a média e também não perder aqui esse fundo que está sendo apresentado. Está vindo para confirmar um fechamento bem positivo aqui, né? Então, não perdendo aqui esse 110.730, seria ainda possível abrir essa compra neste sinalzinho de fundo. Melhor ainda se já abre lá em cima, lateraliza e confirma rompimento, ou abre lá em cima realmente, corrige e gera o sinalzinho de fundo, tá? Tudo acima da média móvel, acima desses dois topos que eu mencionei, foca um pouquinho mais na ponta compradora. Principalmente por conta dessa força aí, tudo dentro de um único candle de alta. Falando do dólar, no dia de hoje, hein, queda de 0,69% até este momento. Foi lá testar a região da média móvel do gráfico semanal, nos R$ 5,04. Teve gente falando, caramba, Kaique, foi buscar certinho a região dos 5 que você falou lá no fechamento. Se não me engano foi de segunda-feira, não lembro agora, mas mandaram uma mensagem lá no meu Instagram. Inclusive esse aqui é meu Instagram, pessoal, para quem quiser acompanhar aí. Hoje vou postar alguma coisa, tem o do Dalton aqui também. Tem aqui uma projeção, né, de fundo duplo aqui, né? Teve essa projeção de fundo duplo, olha lá, foi bater hoje, né, nos R$ 5,26, né, bateu ali, tem a região da perdão, tem a região da média móvel, então pode apresentar alguma dificuldade aqui nos próximos dias, mas a expectativa seria de ter algo mais para cima aí, por conta desse movimento com força aqui que foi apresentado, né? Muita força mesmo que foi apresentado. Então pode ainda vir buscar, por exemplo, essa região no 5,087, né? A projeção de alta ali no 161%, né, de todo esse movimento de alta aqui, levaria para os R$ 5,15. Né? Vamos dar um foco um pouquinho mais no intraday aqui. Gráfico de 60 minutos. Abriu no dia de hoje, basicamente dando continuidade no movimento de alta. Correção. Testa um nível de suporte importante. Respeita e tenta buscar aqui a região da média móvel. Tecnicamente, essa correção aqui está batendo no tempo com esse movimento de baixa. Tá? Inclusive, deixa eu ver, parece que teve uma perda de mínima aqui, 4.958, não teve, 4.958. Então não teve essa perda de mínima aqui, basicamente. Tá testando a região da média móvel e até o momento não conseguiu passar para cima dela aí. No gráfico de 10 minutos, que eu faria? Eu olharia para a venda se perder essa região aqui. Tá? Então se perde aí os 4.958, eu já olharia um pouquinho mais para a ponta vendedora. Até mesmo se abrir já dentro de um gap de baixa, Kaique, sim, recuou, fechou o gap, gerou o topo descendente na média, batendo na resistência, foco aí na ponta vendedora, tá, pessoal? Melhor ainda se abre ainda mais para baixo, oscila abaixo desta mínima aqui, recua, e aí para quem tem um perfil mais arrojado, se abre dentro de um gapzão de baixa desse aí, próximo dos 4.937, dá para tentar olhar para uma compra aí contra esse movimento de possível correção na sequência aqui, tá? Então tentando pegar esse repique, tá bom? Em direção a essa região. Caso contrário, já abre dentro de um gap de alta e gera sinal de alta aqui em cima, foco na ponta compradora. Aqui em cima, aonde, Kaique? Acima dos 4.973. Tá? Mas precisa gerar o sinal de alta acima desse patamar de preço. Tá? Obrigatoriamente para olhar para uma para compra, tentando pegar uma reversão aqui desta tendência de baixa que vinha sendo apresentada, tá? Então não está conseguindo ainda. Por quê? Porque o gráfico de 60 minutos está aqui, ó. E aí, por que você falou daquela perda de mínima, Kaique? Que aí o ativo gera um topo descendente aqui, tá? Aí o dólar gera um topo descendente, tá?
Para compra, lá no gráfico de 10, tomem cuidado aí se gerar o sinalzinho de fundo, para não forçar muito a barra aí, né? Depois da região dos 5,042, tá? Que seria o quê? Mesmo que gere o sinal de fundo lá, a gente poder bater aqui nessa resistência, tá? Aí não forçar tanto a barra assim para cima, tentando pegar aí, né? Vamos ver quantos pontos tem daqui até lá. 63, né? Ficar tentando pegar o que saiu da média nos últimos dias, né? 120 pontos, 130 pontos, tá? Não forçar tanto a barra assim, tá bom? Enfim, detalhado aí, já foram 10 minutos só mini índice e mini dólar. Falando agora de Petrobras, no dia de hoje, fechamento aí no 0 a 0, né? 0 a 0 aqui. Eu falei no radar do mercado que eu não teria aberto essa compra aqui por conta desse stop muito grande, o preço entre as médias, então tende a ter aí um movimento mais travado nos próximos dias. E para quem tem um perfil aí de investidor que gosta de operar na ponta vendedora, mais uma mínima aqui ascendente, com uma sinalização aí de topo, dá para abrir uma vendinha aí tentando pegar a sequência desse movimento de baixa aí, lembrando que a tendência de alta já foi perdida aqui no curto prazo, tá? Tendência de alta já foi perdida, pode apresentar aí uma nova sinalização de baixa. Kaique, se já perde essa mínima aqui amanhã, dá para abrir essa venda aí? Até dá, mas o interessante seria ter mais um candle aqui para eu abrir essa venda aí na sequência, tá? Lembrando que o semanal está dentro de um processo de correção, mesmo segurando aqui em cima da média móvel, se gera aquele topo descendente, pode acentuar um pouquinho mais a queda e vir confirmar um fechamento aí abaixo. Ah, então vale a pena ficar de olho aí. E para quem está comprado, stop bem posicionado abaixo dos 29,54. Vale 3, no dia de hoje, boa alta de 5,35% depois de um longo movimento de baixa, esticando muito o preço ali da região da média móvel de 3 períodos, abre dentro de um gap de alta aí muito relevante realmente, e a expectativa agora é de poder buscar mesmo aí a região da média móvel ou ainda essa região de resistência um pouco mais acima, nos R$ 88,75. E aí, já seria uma reversão, Kaique? Não, ainda não, tá? Maior probabilidade ainda seria de um repique com uma possível sinalização aí de baixa na sequência. Então, para quem abriu essa compra aqui no dia de hoje, aguarda aí pelo menos mais 3 candles na operação para conseguir reposicionar aí o stop, tá? Porque podemos ter aqui uma manhã assim, depois um outro aqui, aí se eu reposicionei o stop na sequência aqui, eu já tomo essa violinada, né, e dá continuidade aí no movimento. Então, aguarda aí pelo menos mais 2 pregões e aí reposiciona o stop aí na operação, tá? Mas por hora aí, possível repique. Então, para quem está interessado aí em diminuir prejuízo, vai reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente aqui depois do terceiro candle da operação, como eu mencionei. Falando agora de BBAS3, Banco do Brasil, no dia de hoje, alta de 0,44%, mas nada mudou. Teve um novo sinalzinho de superação de máxima aqui. Na segunda-feira também teve, não conseguiu aí voltar para cima da média móvel. Hoje também não conseguiu de novo, então pode ficar mais travada aqui sim a BBAS3 nos próximos dias, poder vir buscar aí essa região de fundo nos 33,45 ou ainda a região dos 33,04, enfim, poder aí dar sequência nesse movimento, que seria o que? O semanal também ficar aqui mais uma semaninha corrigindo para limpar toda essa bagunça e aí, quem sabe, gerar um novo sinal de alta na sequência, né? Então, provavelmente fique mais enrolado aqui. Então, para quem está posicionado no curto prazo, um bom stop seria aí a perda da mínima dos 33,50. Falando de JBSS3, boa valorização no dia de hoje, 3,78%. Na segunda-feira, se não me engano, eu falei, né, dessa superação de máxima que abriria uma possibilidade de compra. De fato, ela aconteceu, né? O stop ficaria aqui embaixo, né, de toda essa lateralização, não teria outro jeito. Se alguém abriu aí, hoje apresentou, né, boa valorização de 3,78%. E a expectativa agora é de poder dar sequência nesse movimento. O gráfico semanal também teve superação de máxima aqui, não só da semana anterior, mas de todas essas outras semanas aqui. Então pode aí resolver estilingar aqui para cima agora, né, a JBS. E aí, para quem não entrou, Kaique? Agora, para quem não entrou, o ideal é esperar e dar a sequência no movimento, retorna, gera um sinal de fundo acima da antiga lateralização para fazer a entrada aí, tá? Ah, Kaique, então eu não posso abrir nessa aspiração de máxima? Seu stop vai ficar gigantesco, né? Então a relação risco-retorno aí não seria muito favorável aqui não, tá bom? Falando aqui agora de Natura, nossa primeira do varejo aí, caindo 2,48%, teve sinalização de fundo em cima aqui da antiga região de suporte.
basicamente da antiga lateralização que vinha sendo apresentada, e reverteu, no mesmo candle reverteu, né? Então já acionando o stop para quem abriu essa compra. Não recomendo continuar posicionado, porque a expectativa agora é de ter pelo menos aí mais 2 a 3 pregões dentro desse movimento de baixa. Então recomendaria saída para quem está comprado no curto, médio e longo prazo do papel também, tá bom? Difícil aí, principalmente para quem está no longo prazo, provavelmente está amargurando um prejuízo muito grande aí, tá? Mas não tem jeito mesmo, o papel está com um viés bem negativo aqui, não forçaria a barra em ficar posicionado nesse ativo não. Falando agora de Embra 3, no dia de hoje apresentando boa alta de 2,6%, retornando para cima da região da média móvel depois de ter gerado esse sinal de fundo. Foi basicamente testar a região da média móvel lá no semanal. Tá errado esse candle aqui, pode desconsiderar, tá? Mas veio aqui dentro de uma correção limpa e expectativa positiva aí de poder dar sequência nos próximos dias. Então, para quem está posicionado aí no curto prazo, excelente, pode continuar posicionado aí, aguarda mais um pregão aí para reposicionar o stop abaixo da mínima dele, tentando pegar a sequência desse movimento nos próximos dias. Mensal muito bem alinhado aí, depois de um forte candle de alta, um candle de indefinição, vai ficando uma expectativa de um mês de maio poder dar sequência nesse movimento. Inclusive essa aspiração de máxima abriria a possibilidade de compra aí de médio a longo prazo. Falando agora de São Martinho, no dia de hoje, boa alta de 4,56%, gerando novo sinal de fundo, inclusive fundo ascendente aqui, hein? Fundo ascendente sendo apresentado, tem resistência aqui ainda nessa faixa aí dos 47,30, né? Mas com esse candle de força fechando aí na máxima, expectativa de poder aí apresentar o rompimento disso tudo, hein? Então fica difícil agora eu realizar a entrada aqui no curto prazo, que já andou basicamente aí a valorização de hoje, né? Depois desse sinal de fundo, eu abri essa compra aqui agora, não me traz uma relação risco-retorno tão boa para swing trade, mas o semanal, se apresentar aí o rompimento de tudo isso daqui, pessoal, dá para ficar de olho aí numa compra, hein? Então o rompimento aí dos 47,80, dá para ficar de olho aí numa possível compra, tentando pegar a continuidade dessa tendência de alta aí que vem sendo apresentada, tá bom? Para quem abriu a compra aqui no curto prazo, aguarda mais 2 a 3 pregões aí para reposicionar esse stop também. Falando agora de Lojas Renner, no dia de hoje, alta de 0,29%, mas nada relevante aí, nada relevante mesmo, basicamente aí andando de lado. Eu ficaria até de olho aqui, se não se aproxima da média móvel, gera uma sinalização de baixa aí para eu tentar abrir uma venda e, consequentemente, buscar ali a região de suporte nos R$ 21,90, tá? Então eu ficaria de olho um pouquinho mais na ponta vendedora do que na ponta compradora aqui nas lojas Renner, lojas Renner nos próximos pregões, tá? Bem ruim mesmo que vem sendo apresentado. Ficou de lado aqui também, não conseguiu apresentar repique. O pivô de baixo aqui também abre possibilidade de venda, tá? Então bem ruim tecnicamente, semanal aí basicamente dentro da quarta semana consecutiva de queda. Ah, Kaique, mas está caindo fraco. Pois é, está caindo fraco, mas subiu forte e não conseguiu dar sequência do mesmo jeito. Então assim, está apontando para baixo, eu vou operar a favor aí de onde o mercado está caminhando, né? Então eu vou tentar ficar operando contra a tendência. Inclusive para quem abriu o sinal de compra, para quem abriu compra aí nesse sinal de fundo, né, já foi estopado aí, já teve 2 perdas de mínimas aqui. Então bem ruim também esse cenário técnico. Via Varejo fui criticado aqui na segunda-feira, que eu falei que eu não abriria compra aqui nessa superação de máxima. Também não tinha sinal de compra, né? Eu falei, tecnicamente falando, não tem nenhum sinal de compra aqui. O movimento de baixa vinha acontecendo, não tinha superação de máxima, né? Aí falaram, só o gráfico não quer dizer nada, fica a dica aí e tal, sei o que, falaram um monte de coisa. Eu respondi que, pra mim, tem servido aí, e muito bem nesses 2 anos de análise técnica, só o gráfico e essas 2 médias móveis. Para o Dalton tem funcionado aí basicamente nos 15 anos de experiência dele de mercado. Então assim, não tem problema nenhum se vocês que acompanham a gente utilizam outros indicadores, rastreadores, outras médias. Não tem problema nenhum mesmo, tá? Só não precisa mandar dessa maneira assim. A gente está passando a nossa visão mesmo sobre o papel, tá? Então é a nossa análise sem viés algum, tá bom? Sem viés algum. Então assim, não tinha mesmo sinal de compra, não recomendaria essa compra sem o sinal. Também não via possibilidade de abrir compra aqui por conta do stop maior aí, minha resistência já muito próxima, que é a região da média móvel. O gráfico semanal dentro de uma tendência de baixa muito forte, testa a média móvel, consegue confirmar um fechamento acima depois de muito tempo, né?
e não dá sequência no movimento, continua, né, pelo contrário, dando sequência na correção, assim, não vejo viés positivo nenhum, tá? E aí essa aspiração de máxima do dia de hoje, mesmo fechando em alta de 1,32, também não teria aberto essa compra. Por quê, Kaique? Porque o stop ficou ainda maior no dia de hoje, tá? Então a expectativa aí, por enquanto, pessoal, é de poder testar a média e dar sequência nesse movimento de baixo, tá? Semelhante ao que já vem sendo apresentado nos outros pares do setor, Magazine Luiza, Lojas Renner, Amer 3, tá? Então assim, enquanto não apresentar candle de força quando gera sinal de fundo ou para dar sequência no movimento, eu não ficaria posicionado nesse papel não, tá? Subindo assim fraco, bem ruim, tá bom? Bem ruim. E outra, existem outros ativos, até mesmo nessa análise que eu acabei de falar, melhores tecnicamente do que esse papel para swing trade. Então, não arriscaria meu capital num ativo desse, tá? Não arriscaria não. E por fim, falando aí de Disney, no dia de hoje, queda de 0,93%, gerou um sinalzinho de fundo na segunda, hoje ele foi enfraquecido por conta da tendência de baixa. Tendência de baixa, quando apresenta sinal de alta, a maior probabilidade é de repique. Tem ainda a possibilidade de vir testar aqui a região da média móvel, nos 39,90? Tem, porque não foi anulado o fundo ainda, né? Mas se perder aí os 37,57, já pularia fora nessa compra de curto prazo. E o semanal seria mais um sinal de saída aí para quem está comprado há basicamente bastante tempo, né? Todas essas perdas de mínimas aqui foram sinais de saída aí. Fora o longo prazo aí, né, do papel também. Todas essas perdas de mínimas aí do gráfico mensal, tá? Tecnicamente bem ruim, não tem nenhum sinal aí que vai apresentar nem algum repique, né? No mínimo não tem nenhum sinal para isso, tá? Nem no gráfico diário aí não tem, tá? Se fosse realmente apresentar um repique relevante, provavelmente esse sinal de fundo o próximo candle já confirmaria um fechamento acima da média, o outro já daria sequência, enfim, a gente não está visualizando isso aqui. Então não tem presença de compradores aí, né, de maneira relevante no papel. Tá? Ó, quando apresenta aí um candle de força, não consegue dar sequência no movimento, né? Pelo contrário, devolve aí todo o movimento de alta que foi apresentado. Então, bem fraco aí o ativo, tecnicamente falando, tá? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, agradeço aí pela confiança no nosso trabalho, na confiança no meu trabalho aqui na DV Invest também, tá? Reforçando, eu sempre passo a minha visão aí sem viés nenhum para todos vocês, tá, pessoal? Não fico falando aqui o ativo que eu quero que vocês comprem porque eu quero que esse ativo suba ou porque eu quero que esse ativo caia quando eu falo de venda, não. Eu simplesmente passo a minha visão e ainda passo a minha visão ensinando, tá? Meu intuito aqui é ensinar todos vocês. Eu não quero que ninguém fique dependente da gente aqui, tá? Quando eu falo, eu ensino para que vocês aprendam e vocês consigam aí, né, escolher da melhor maneira possível o que vocês acham que é vantajoso ou não de vocês fazerem aí nos investimentos, seja na compra, na venda, enfim, ficar de fora ou não, tá? Então esse é o meu intuito. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, boa quarta-feira. A gente se vê amanhã mais uma vez no nosso Morning Call, Radar do Mercado e também a nossa análise de fechamento. Lembrando, nossos Instagrams aqui, fiquem à vontade aí para nos acompanhar, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais.